Olá, tudo bem? Hoje quero repassar algumas decisões dos tribunais sobre a esfera criminal que são importantes e podem auxiliar no esclarecimento de algumas dúvidas. Primeiramente, vamos tratar sobre tráfico de drogas. No habeas corpus 739951 do Rio de Janeiro, tem a seguinte ementa: associação para o tráfico de drogas, estabilidade e permanência, ausência de comprovação, flagrante do delito de tráfico em local dominado por facção criminosa, presunção de vínculo, inversão do ônus probatório, descabimento. O que essa decisão quer dizer? O fato de o flagrante do delito de tráfico de drogas ter ocorrido em comunidade apontada como local dominado por facção criminosa, por si só, não permite presumir que os réus eram associados de forma estável e permanente àquela referida facção, sob pena de se validar a adoção de uma seleção criminalizante norteada pelo critério espacial e de se inverter o ônus probatório atribuindo prova diabólica de fato negativo à defesa. Traduzindo, essa decisão tem por objetivo deixar de criminalizar pessoas por estarem em local tido como de tráfico de drogas e associá-la automaticamente àquela facção ou organização criminosa. A prova diabólica que essa ementa traz, ela trata é aquela em que você não pode provar a acusação, sob pena de você estar se autoincriminando. A prova precisa ser objetiva, ou seja, o Estado precisa demonstrar cabalmente que aquela pessoa estava associada à facção A ou B para poder responder pelo crime de associação de tráfico. Nesse caso, responderia somente pelo tráfico de drogas. Outra decisão interessante no que tange a esse tema, tráfico de drogas, é a atuação das guardas municipais. Tem um rol taxativo do artigo 144 da Constituição e no julgado, no RESP número 1977119, fala que as guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos de prática de tal crime, ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Então, como a gente pode notar, a atribuição das guardas municipais ela é restrita. Eles só podem atuar caso algum crime esteja sendo praticado contra bens, serviços e instalações municipais. Não pode fazer mais nada com relação a isso. Quem tem que fazer isso são a polícia militar e demais órgãos. Um outro julgado interessante também sobre esse tema é que o prévio apenamento do agente pela conduta de porte de drogas para consumo próprio não constitui geradora de reincidência. O que isso quer dizer? Todo mundo sabe que se uma pessoa comete um crime e depois ela comete um outro crime, ela vai ser considerada reincidente. Obviamente, eu não vou entrar aqui nos detalhes, nos requisitos para que se considerar o que é reincidência, porque demandaria alguns minutos a mais. Então, sendo bastante objetiva, o que acontece? Se você foi condenado pelo porte de drogas para consumo próprio e depois você foi novamente respondeu o inquérito, respondeu o processo e foi condenado pela mesma situação, você não pode ser considerado reincidente naquele crime, porque é para consumo próprio. Agora a gente vai mudar um pouquinho e a gente vai falar sobre o tema da Lei Maria da Penha. A gente sabe que atualmente é algo que vem acontecendo muito, principalmente no Brasil, os números vêm aumentando consideravelmente, principalmente em alguns estados, e a gente sabe que grande parte dessa violência contra a mulher, especificamente contra a mulher,
ela vem sendo praticada por pessoas que acham que têm o poder de dominar a mulher e que a mulher é apenas um objeto. E a gente sabe que isso está errado. Isso é um conceito completamente abjeto que já podia ter sido já desfeito na sociedade. Mas a gente vai chegar lá. Então, uma coisa interessante, eu não sei se vocês notaram, mas eu falei violência contra a mulher. E há julgados, dois julgados bastante interessantes, que falam que a violência doméstica, que demanda a aplicação da Lei 11.340 de 2006, que é a lei denominada Maria da Penha, ela também se aplica à mulher trans. Não importa o critério biológico, não há essa distinção se nasceu homem e a Lei Maria da Penha também se aplica às mulheres trans. Não há distinção, vou repetir, não há distinção distinção biológica, não há distinção, nasceu mulher e essa aqui não nasceu mulher. Não há distinção. É mulher, trans, cis, não importa. Ela deve ser tratada com respeito e, caso sofra violência doméstica, ela também vai ser alcançada por essa legislação. Outra coisa interessante é um julgado denominado RESP 1946824 de São Paulo, também violência contra a mulher, designação de audiência para retratação da representação, manifestação da vítima em momento anterior ao recebimento da denúncia. É imperioso que se a mulher vai fazer a representação contra o seu agressor, se ela só pode se retratar se ela apresentar a vontade de desistir dessa representação antes do recebimento da denúncia. O que é isso? A denúncia ela é encaminhada pelo MP ao juízo. Nesse íntere, ela pode existir se ela já apresentou antes essa vontade. Caso ela não tenha apresentado antes essa vontade, ela não vai conseguir fazer a retratação. E aí não tem jeito, o processo vai continuar. Porque assim que o juiz receber a denúncia e prosseguir com o processo, não vai mais ter essa possibilidade. E uma coisa super interessante, principalmente a gente sabe que quando a mulher sofre uma violência dessa, principalmente alguém com quem ela reside, ela fica muitas vezes sem ter onde morar. Mas essa decisão de São Paulo, o RESP 1966556, foi muito interessante. A ementa dela diz: imóvel em condomínio, posse direta e exclusiva exercida por um dos condôminos, privação de uso e gozo do bem por coproprietário em virtude de medida protetiva contra ele decretada, arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo da coisa pela vítima de violência doméstica e familiar, descabimento. Incabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica e, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e o gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor. Olha que coisa interessante, o agressor, ele queria que a vítima pagasse aluguel para ele, porque ele não vai poder utilizar o bem comum aos dois. É um absurdo, mas a justiça foi e equilibrou a situação. Outras decisões interessantes que eu vou ler rapidamente para vocês verem. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340 de 2006 são aplicáveis às minorias, como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis, em situação de violência doméstica, afastado o aspecto meramente biológico. Então, reforçando o que foi dito anteriormente. Não importa como você nasceu, não importa a biologia. O que importa aqui é quem você é.
As medidas protetivas, elas são aplicáveis às minorias transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis em situação de violência doméstica, ok? A medida protetiva de alimentos é deferida com fundamento na Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, subsiste enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade desencadeada pela prática de violência doméstica e familiar, e não apenas durante a situação de violência. O que isso quer dizer? A mulher, se durante a ação for determinado que o agressor tem que pagar alimentos à vítima, essa medida protetiva de alimentos, essa determinação de pagar alimentos, ela não vai durar somente durante a situação de violência, ela vai perdurar enquanto for necessário, assim como é no direito de família, ok? A próxima, decisão proferida em processo penal que fixa alimentos em razão de práticas de violência doméstica constitui título hábil para imediata cobrança e, em caso de inadimplemento, é possível a decretação de prisão civil. Ou seja, voltamos à velha história. Não pagou alimentos, vai preso. A regra é essa. Então, foi determinado, fixou os alimentos em razão da violência que foi praticada, não pagou, não importa os argumentos que forem perpetrados pelo agressor. Se não pagar, é prisão civil e acabou. E a última nesse tema, o juízo de vara especializada em violência doméstica ou familiar ou na ausência deste juízo criminal é competente para apreciar o pedido de imposição de medida protetiva de manutenção do vínculo trabalhista da ofendida em razão de afastamento do trabalho decorrente de violência doméstica e familiar. É o RESP 175-7775 de São Paulo. E, inclusive, esse julgado é interessante porque, caso a vítima tenha que se afastar do seu trabalho por conta da violência recebida e de forma muito vil, ela tem direito a ser afastada 15 dias pago pelo trabalhador, pelo empregador, e os outros 15 dias pago pelo INSS. É só ela pedir o auxílio doença no INSS e ela vai receber. Essa decisão também traz esse acréscimo, não só a possibilidade da medida protetiva de ser apreciado o pedido de manutenção do trabalho dela, para que ela não perca o trabalho dela em decorrência de ter sido agredida e de não poder trabalhar e não ter suas condições físicas e psicológicas para poder ir trabalhar depois de uma situação tão ruim, como também ela tem direito a requerer o auxílio doença junto ao INSS e ficar afastada o tempo que for necessário para que ela possa se recuperar. É a justiça equilibrando os pratos e colocando essa situação da melhor forma possível, porque a gente sabe que violência nunca resolve nada, mas nesse caso, se a mulher não tiver essa possibilidade de se reerguer, ela vai sofrer muito mais. Então, é muito interessante essa situação. E vale para todo mundo? São decisões do STJ. Então, vale para todo mundo. Não importa se os julgados são de determinado estado, vale para todo mundo. Ok? Agora, um outro tema que é interessante: prisão domiciliar. Mãe com filhos de até 12 anos incompletos que não tenha cometido crime com violência e grave ameaça, ou não tenha cometido crime contra os seus próprios filhos, e também não esteja presente em alguma situação excepcional que contraindique essa medida, ela pode fazer o pedido de concessão, pedir a prisão domiciliar, e pode ser concedido, e não precisa provar que ela tem a imprescindibilidade de cuidar daquelas crianças. Pelo contrário, basta que as crianças tenham até 12 anos incompletos.
Isso essa decisão, ela foi proferida até por razões humanitárias e para proteger a criança, porque crianças de até 12 anos incompletos não se sente totalmente bem e às vezes só tem aquela mãe e como vai ser? Não é porque a mãe cometeu um crime e nesse caso tem que ser sem violência, grave ameaça, não cometimento contra os próprios filhos e não ter nenhuma outra situação que contraindique essa medida. Se não tiver nada disso, foi um outro crime qualquer, ela pode ter direito à prisão domiciliar e cuidar dos seus filhos. E agora, um assunto em voga, que tem chegado aí nos últimos dias, que a gente precisa recordar. A Lei 14.197 de 2021, eu estou frisando 2021 porque a gente acabou de virar o ano, então essa lei tem no máximo aí, não tem nem 2 anos, tem 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos por agora. É a lei que trata de crimes contra o Estado Democrático de Direito, dos crimes contra as instituições democráticas. Essa lei ela foi sancionada em 2021, então ela é muito recente. E eu vou sinalizar esses artigos apenas para que você tenha ciência da possibilidade de ser julgado e condenado por esse tipo de ação e você gerar um problema para você. Ter somente a parte, né, que diz dos crimes contra as instituições democráticas e vou passar. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena é de reclusão, ou seja, cadeia, de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência praticada. Então, se foi praticado lesão corporal, homicídio, qualquer outra prática nesse caso, vai ser adicionado. Então, uma pena aí pode ficar a depender do estado, da situação em que a pessoa está inserida. Pode pegar uma pena bem grande e não ter como recorrer em liberdade. E eu vou explicar mais pra frente por quê. Golpe de Estado é o título do artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Repetindo, a pessoa pode ficar presa à cadeia de 4 a 12 anos e ainda responder pelo crime, seja de lesão corporal, leve, média, grave, homicídio, e aí vai depender do que acontecer, ou outra violência que for perpetrada ou praticada pela pessoa. Importante frisar que mesmo pessoas sem passagem na polícia podem permanecer presas por força do artigo 312. Nesse caso que nós estamos tratando, que é o crime contra as instituições democráticas, estou me referindo nesse caso porque a prisão preventiva no artigo 312 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. É muito importante que as pessoas tenham ciência das leis e dos seus direitos. E aqui nós vamos fazer questão de te informar e trazer as mais recentes decisões sobre vários assuntos. Caso você queira tirar alguma dúvida, nosso escritório atende de forma online a todo o Brasil e temos filiais na região norte e noroeste do estado. Não importa onde você estiver, nós conseguiremos te atender. Até a próxima!